Esteja com alguém que incentive os seus sonhos. Muitas pessoas começam a ter um relacionamento com uma pessoa que essa pessoa não suporta o seu brilho. Ou seja, você está dormindo do lado do seu inimigo. Porque, gente, como é que você tem a oportunidade de escolher uma pessoa para você passar a vida toda e você escolhe justamente uma pessoa que não deixa você brilhar? Sabe, tem algo muito errado aí. Os relacionamentos hoje em dia parece que viram uma competição, até dentro do relacionamento, onde um deveria apoiar o outro nos sonhos, nos objetivos, não é assim, né? Então tem casos de homem que tem inveja do sucesso da mulher, a mulher que também não quer que o homem cresça, tudo por insegurança pessoal. E assim o relacionamento vai sendo desgastado. Eu já vi várias mulheres que disseram assim, eu tenho um sonho de trabalhar em determinada área, mas eu só recebo críticas do meu marido, que eu não vou dar certo, que eu não sou capaz, enfim, tantas palavras que magoam, né, gente? Porque a gente não espera ouvir isso de uma pessoa que na teoria era para ficar feliz, né? Que na teoria era para incentivar, aplaudir a sua persistência, a sua garra e entender que quando um vence, os dois vencem. Então, dentro de um relacionamento, se uma mulher ela consegue um trabalho, ela consegue os objetivos dela, né, e está feliz, o marido também tem que estar feliz, né? A Bíblia vai dizer que os dois são uma só carne. Então, não existe isso de tipo meu e seu, né? De acordo com a Bíblia, existe o que é do casal. Então, uma conquista, por exemplo, do emprego, é do casal. E assim, lógico que vamos dar um exemplo. No caso da mulher que ela consegue um emprego, ela pode auxiliar, na verdade deve, né? Porque a Bíblia diz que a mulher é auxiliadora. Porém, o papel principal de provedor é do marido. Então a mulher ela pode auxiliar uma coisa aqui e ali. Mas quem vai pagar as contas da casa é o marido. Quem vai fazer a feira é o marido. Por quê? Porque o homem, né? Ele é para ser o provedor. De acordo com a Bíblia, né? Foi ao homem dada essa tarefa. A mulher ela pode trabalhar como uma forma de auxílio. Então, assim, muitos homens têm aquele receio de pensar assim, se minha mulher começar a trabalhar, eu já não posso tratar ela de qualquer forma, porque se eu tratar ela mal, se eu chegar a humilhá-la, o que ela vai fazer? Ela vai embora, né? E, de fato, nenhuma mulher merece humilhação, né? Mas tem muitos homens que eles querem que as mulheres sejam dependentes financeiramente deles para que eles possam ditar o ritmo do relacionamento. Você, tipo, não vai ter essa roupa. Ele quer ter o controle, né? Porque o dinheiro também, para pessoas que são controladoras, é uma ferramenta de controle. Por isso que as pessoas dizem, quer saber quem uma pessoa é? Simplesmente dê dinheiro a ela. Se for uma pessoa boa, ela vai saber utilizar o dinheiro da forma certa, não vai usar como um mecanismo de controle e manipulação. Mas se é dinheiro e cai nas mãos erradas, né? Infelizmente, a pessoa mostra quem é. Então, existem muitos maridos controladores que gostam de subjugar a mulher e gostam de deter o controle financeiro, né? Então, isso é algo, assim, muito complicado. Já vi casos também de homens controladores, que a mulher trabalha, ganha ali um dinheiro e ele quer ter todo o salário dela na mão dele. Não, já que eu sou provedor, me dê que eu vou administrar todo o seu dinheiro. E eu acho, assim, gente, que é algo muito complicado. Por quê? Porque se a gente tá falando de um homem controlador, você tá trabalhando, você tá dando o seu melhor e você não tá desfrutando do seu trabalho. Então eu acho errado, sabe? Eu acho que sim, a mulher se percebe que o homem está passando por um aperto financeiro em casa, vê que dá para auxiliar dentro de casa, tudo bem ela auxiliar. Até porque ela tá trabalhando, tá ganhando dinheirinho, tudo bem auxiliar. Porém, entregar todo o seu salário, mulher, na mão de um homem, principalmente um homem controlado, não é nada sábio. Não é nada sábio. Você também precisa estar por dentro do que ocorre nas finanças. Porque tem muito homem que quando ele começa a trabalhar, ele não fala nada a respeito das finanças, é uma incógnita. A mulher às vezes sabe tudo dos passos do homem, o que o homem faz, mas em relação ao dinheiro, ela não sabe como ele lida, não sabe se ele está investindo em alguma coisa ou se só está gastando. Tem homem que não quer dizer nem quanto ganha a mulher, nem o salário não dá o acesso à conta financeira para a mulher. Então, tudo isso são formas, sim, de reprimir a mulher, da mulher se sentir diminuída, da mulher acaba não se sentindo importante. Por quê? Porque ela não está a par do que está acontecendo. E como
o dinheiro que o homem ganha é dos dois, né? Não é só dele, por exemplo. A mulher, ela precisa sim saber no que o homem está gastando, no que o homem está investindo, sabe? E o homem entender que precisa investir na mulher, né? Então, assim, mulheres, muito cuidado com homens controladores, tá? Se você trabalha, se você tem o seu dinheiro e você é casado, tem um relacionamento, contribua financeiramente, tá? Mas cuidado com homens que buscam um controle ao extremo, sabe? De pensar o seguinte, não, você trabalha, mas eu tenho que ter o controle de tudo, porque eu que tenho que mandar. Dentro de um relacionamento isso não existe, porque tudo precisa ser conversado. Se o seu marido resolver investir em qualquer coisa, ele precisa conversar com você. Porque, assim, essa questão da finança é uma coisa muito séria. Muitos casais não falam sobre isso e só deixam pra falar sobre isso quando, tipo, já tá um problema muito grande, né? E isso é errado. Então, assim, é muito sério essa questão das finanças porque é um dos maiores motivos de divórcio. Então, tirando aí traição, violência física, psicológica, o lado financeiro é um lado que pesa muito, sabe? E nem sempre, pela maioria das notícias que eu vejo, né, dos casos de divórcio nessa questão de finanças, é mais a respeito de dívidas, né? Justamente do homem não saber administrar ou ganhar pouco e o casal acabar discutindo. Mas é também, eu acredito também, que seja pela falta de transparência em relação à questão da finança. Então, assim, dentro de um relacionamento não deve existir segredos. Uma muriçoca pousou aqui. Enfim, voltando ao vídeo, né? Dentro de um relacionamento, gente, não deve existir segredos, tá? Então, se há segredo, se você já conversou com a pessoa e a pessoa não quer dizer quanto ganha, não quer contribuir, assim, com você, nessa questão de abrir o jogo, não, você tá com um homem tipo que ele não investe em você financeiramente, não faz questão de mostrar o quanto é importante, porque assim, o homem ele é provedor tanto emocional quanto materialmente. E a forma material não é que a mulher seja interesseira, porque muitos homens acabam pensando isso. Mas é porque é uma das formas de você mostrar que se importa. O homem, ele não é tão carinhoso como a mulher, tão romântico como a mulher. Às vezes não demonstra tantas emoções como a mulher. Então, uma das formas da mulher saber que ela está sendo amada, cuidada, é quando o homem provê, inclusive, financeiramente. Então, se você tá com uma pessoa que ele nem provê pra você e também não te deixa trabalhar, é melhor você repensar sobre esse relacionamento. Eu repensaria, sabe? Se compensa mesmo estar ao lado de uma pessoa assim. Porque, veja bem, tem homens que são assim, gente. Acredite se quiser, mas existem homens assim. Que eles botam comida na mesa, pagam as contas, os boletos, e eles acham que é suficiente. Que a mulher não precisa de um calçado novo, que ela pode usar o calçado que tem. Quando a mulher vai falar sobre uma roupa, um calçado, diz que já tem demais, às vezes nem tem. E o que ela tem já tá desgastado, sabe? Já tá velho. Ela percebe, as pessoas percebem que já tá velho, desgastado, né? Ela vai sair, tipo, pra um culto, vai sair, tipo, pra algum lugar, ela quer usar uma coisinha mais arrumada, não tem. Por quê? Porque o homem não faz questão. Agora, e tem homens pior, que não faz questão quando é pra mulher, mas pra ele sim. Tem homem que compra um cinto caro, uma roupa cara, perfumes compra pra eles e tal, e só pensa nele, e não pensa na mulher. E aí o que a mulher pensa? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar pra poder comprar minhas coisinhas, né? Porque se eu falo com meu marido pra ele me prover financeiramente as coisas que eu preciso e ele acha que é sempre exagero, acha que não precisa, engraçado, não precisa pra ela, né? Porque tem homem que quando é pra ele, aí ele inventa inúmeras desculpas pra dizer que precisa. Não, eu preciso desse perfume, não, eu preciso desse calçado, eu preciso. Mas as necessidades da mulher, pra ele nem existe. E aí o que muitas mulheres pensam? Eu vou trabalhar. E aí ele, pra quê? Tá dizendo que eu não tô provendo? Tá dizendo que eu não sou capaz de prover? Se muitas mulheres fossem sinceras, elas iam dizer sim. Algumas até dizem, né? E outras ficam meio assim, por dentro, mas elas ficam com vontade de dizer sim. Eu tô dizendo que você não tá provendo. Porque às vezes que eu, por exemplo, levei a você a minha necessidade e você não supriu. Você achou desnecessário. E eu tenho necessidades que precisam ser supridas. Então, mulher, trabalhe, sabe? Se você não tem filhos, é melhor ainda.
sabe? Você investir nessa questão dos estudos, do trabalho. Não é que quando você tem filho você não conquista as coisas, você conquista sim. Só que a gente tem que ser sincera em falar que quando você tem filhos, as coisas mudam de figura, tá? Porque a sua prioridade vai ser outra, a sua prioridade vai ser seus filhos. Então a forma que você poderia se dedicar nos estudos, no trabalho, em se desenvolver, não é da mesma forma. E assim, eu dou graças a Deus por ter me formado na faculdade antes de estar grávida. Porque assim, eu tô vendo todas as minhas sensações, né, tudo que eu tô sentindo na gravidez, e eu acho que seria muito pesado pra mim se eu engravidasse na faculdade ou na reta final, entendeu? Porque é muita coisa assim pra fazer e tal, e minha mente não estaria totalmente focada nos estudos por conta do bebê, a minha prioridade seria o bebê. Então, assim, se eu puder, né, dar esse conselho para as mulheres, deixar esse conselho aqui para as mulheres, eu diria para vocês, mulheres, estudem, se dediquem, busquem uma carreira, tá? Escolham bem a pessoa com quem você vai se relacionar. Pense que você, quando escolhe alguém, você escolhe alguém com o objetivo de passar o resto da vida com essa pessoa. Então, não escolha por carência, não escolha por desespero, não escolha pensando assim, eu vou aceitar essa proposta mesmo, porque eu não vou encontrar nada melhor, sabe? Cuidado nos conselhos que você escuta. Veja se esse homem que você está conhecendo, se relacionando, é um homem bíblico, é um homem que é a favor de prover, de dar a sua vida por você, se caso for necessário, porque é bíblico. Está escrito na palavra que o homem precisa amar a mulher como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Então, assim, gente, é algo muito forte. Não pode ser qualquer pessoa, porque não vai ser qualquer homem que vai cumprir o que está nas escrituras. É uma grande responsabilidade que os homens têm de cuidar, de amar, de zelar, de prover. E que é o básico, né? É o básico para uma pessoa cristã, para uma pessoa que quer ter um relacionamento bem sucedido. Mas é aquilo, né? É o básico que muitos não estão fazendo. Mas não é porque muitos não estão fazendo que você tem que se contentar com migalhas, sabe? Não se contente com migalhas. Dê o seu melhor no relacionamento e espere também o melhor. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal. Um beijo.